Olá, gente, tudo bem? Sou João Augusto, saxofonista, e estou apresentando uma série de vídeos falando sobre o saxofone. E neste vídeo, na realidade, eu estarei respondendo uma pergunta: o que eu preciso para comprar o saxofone? Então, estarei respondendo com o maior prazer. E antes de falar sobre esse assunto, esse bate-papo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, coloque o seu comentário, sim, e nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e fique atento a esta série para você que está iniciando seus estudos musicais, que poderá te ajudar muito. Então, vamos responder esta pergunta. Então vamos lá. Na realidade, não só esta, mas muitas perguntas a respeito deste início do saxofone me levou a realizar esta série para ajudar você que está iniciando seus estudos musicais no saxofone. Ou já iniciou sem professor, sem uma direção, ou já tem um conhecimento básico e está meio confuso em que sentido direcionar os seus estudos. Então, o objetivo mesmo desta série é realmente te ajudar a evoluir no saxofone, desde os primeiros contatos. Tenho alunos que estão nessa fase, outros no nível mediano e assim por diante, até a níveis mais avançados. Mas o objetivo aqui é te ajudar em seus primeiros passos com este instrumento. Primeiramente, você necessita definir o valor que quer investir na compra do seu saxofone. Pode ser um instrumento básico, até os instrumentos, os saxofones, com os preços mais elevados, você vai definir. Inicialmente, o que é importante você saber, o seu alcance financeiro. Ok, pode ser um instrumento de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, 5, 20, não vai fazer a diferença neste início. Você tem que definir e comprar de acordo com as suas posses. Já está. Eu já tive instrumento que de R$ 500, se fosse hoje, né? Até outros mais caros que graças a Deus eu tenho hoje. Mas quando eu comecei com um instrumento, nem tinha instrumento na realidade, era instrumento emprestado, era instrumento de escola, né, de bandas, de fanfarra na realidade, né, de bandas marciais, de fanfarra de escola, né. Então, comecei aí, o instrumento era todo estragado, isso não vai fazer diferença. O importante é você ter o seu saxofone, investir direitinho e definir o valor e adquirir. Segundo ponto é comprar um instrumento original. Atualmente existem muitos instrumentos que são réplicas de grandes marcas e instrumentos que estão aí no mercado que não traz uma qualidade em seu material. Um diferencial para você saber se o instrumento é original ou não, tem um sistema. Deixa eu pegar o meu tenor aqui, que chamamos de engraver. Engraver, na realidade, são os desenhos que tem no saxofone. E a marca, né? Não estou fazendo propaganda, tá bom? É que o instrumento que eu tenho aqui. A marca, ela fica em destaque, chapada mesmo, no metal do instrumento, né? Na lata do instrumento, como os engraves também. E o número de série do instrumento. Todo instrumento tem uma numeração, ou na campana, ou aqui atrás, né, nesse U de conexão aqui. Você tem que ficar bem atento a isso. Os instrumentos que são réplicas, a maioria aqui não vem com este engrave. Vem como se fosse não um adesivo, mas como se fosse um desenho. Então, continuando aqui falando sobre os instrumentos que são réplicas, não vem com número de série, como está aqui.
E os engraves, os desenhos, não são em alto relevo, são impressos, né? São um desenho mesmo impresso. E isso mostra que não tem uma preocupação com o acabamento e a qualidade do instrumento. E realmente os instrumentos réplicas devem ser evitados, porque eles não têm comprometimento com a qualidade sonora e o material do instrumento. Dessa forma, você já vai evitar uma dor de cabeça. Comprem instrumentos originais da marca para você ficar tranquilo em seus estudos musicais. E o terceiro ponto que eu destaco é a liga metálica que é construído o saxofone. Bem, existem alguns instrumentos que a lata é mais dura, é mais seca, e outras são mais maleáveis. Isso demonstra a mistura do material, porque não é só latão, também tem cobre. E essa mistura de zinco com cobre que vai formando o latão, existe uma porcentagem maior ou uma porcentagem menor. Existe uma porcentagem maior ou uma porcentagem menor do cobre que faz a lata vibrar mais no instrumento, certo? Então é importante você ver o lacre do instrumento, a cor, a definição. A lata, a mistura, vai trazer uma sonoridade mais ampla. Isso acontece com os instrumentos vintage. Aí eu já entro no quarto ponto para ir encerrando estas informações. E o que são os instrumentos vintages? São instrumentos que foram fabricados antes dos anos 80. Por exemplo, este aqui é um vintage, é um Selmer, né, como vocês observaram aqui, mas ele é de 67, por aí, já é um instrumento mais antigo, né? Este aqui, o meu soprano já é de 95, é um instrumento mais novo, né? Não é considerado tão vintage assim. O alto que eu estava aqui era o vintage, não está mais aqui. Eu tenho que ir lá em São Paulo buscar outro alto que é vintage também. Então eu gosto dessas características desses instrumentos pela lata. Porém, os instrumentos modernos, existem instrumentos aí, depois dos anos 80, que são instrumentaços, são instrumentos muito bons, têm qualidade fantástica. Porém, a minha estrutura é mais nesse sentido aqui. É importante você saber a definição do valor, a liga metálica, essa mistura básica, né? Evitar os instrumentos réplicas, ok? E, por último mesmo, para a gente encerrar, é o abafamento do instrumento, para ver se as sapatilhas estão boas, se as bocas não estão empenadas, porque as bocas é onde encaixa a sapatilha. O que acontece? Algumas vezes, essas bocas vêm machucadas, danificadas, e isso acontece muito em instrumentos réplicas. Já tive alunos que passaram uma dificuldade enorme devido aos seus instrumentos não terem uma boa qualidade. Vem empenado, a boca tem que ser certinha para encaixar a sapatilha, não ter vazamento, né? E aí, quando você for comprar o seu instrumento, você olha tudo direitinho. Tem um detalhe que algumas vezes as pessoas passam até luz dentro para ver se está abafando o instrumento, se está bem legal, certo? Não precisa ir numa loja com uma luz para colocar lá dentro, mas, se possível, vá com um professor, alguém que possa te auxiliar, que tenha uma experiência maior para você comprar o instrumento e começar a estudar sem dificuldade nenhuma. Então aqui estão estas respostas desta pergunta. Tem muita coisa aqui que eu poderia falar, mas o essencial é isso. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau.